Olá, seja bem-vindo ao Terceiro Sinal! Eu sou Adalberto Rô, sou ator, iluminador, professor de teatro e agora estamos aqui, 2023, vindo com tudo, mais um vídeo para você. E hoje vamos falar sobre a pandemia acabou? Enfim, realmente a situação parece que já normalizou, que tudo tá voltando ao normal aí. Voltando ao normal não, né? Já foi, já estamos normal, trabalhando, bola pra frente, a todo vapor, isso aí. Porém, para as questões sanitárias oficiais, pra gente poder falar assim com tranquilidade, a pandemia acabou, não existe mais isso aqui, agora virou uma coisa normal. Para que todo mundo consiga entrar no consenso disso no mundo inteiro, não tô falando assim você e o seu tio louco do Zap, no mundo inteiro, precisa os órgãos oficiais, principalmente os órgãos oficiais científicos que cuidam da parte de saúde, passarem a considerar de pandemia para endemia. E depois que virar uma endemia, vai ser meio que isso que vai ser o coronavírus do Covid-19. Que todo mundo quase que sabe como lidar, se ficou doente toma tal remédio, ou toma vacina já para aquilo, que daí depois, daqui a alguns anos, já vai estar mais normalizado. No momento ainda tem países que estão ainda um tanto em alerta, porque daí depois afrouxou demais as coisas com relação às doenças lá, e ainda estão preocupados, que no caso a China, por exemplo, como lá tem muita gente, né? Então, eles afrouxaram total assim, os cuidados com o coronavírus. Agora tá perigoso de voltar. Eu também tenho umas horas que eu parei. Lá tá perigoso, mais uma vez, de pegar a mesma força do que tinha antes. E aí, se a China pegar essa força de volta de todo mundo começar a ficar doente, vai criar novas variantes, vai passar para outros lugares, vai espalhar para o mundo inteiro de volta. 2020, parte 2. No caso... Parte 3. Parte 3 já, o retorno do retorno. Então, é uma coisa que a gente ainda tem que ficar esperto, ainda tem que ficar de olho. O que parece é que a respeito de shows, exposições, produções audiovisuais, tudo está normalizando. No caso do teatro, espetáculos de dança, talvez feiras e congressos, assim. Agora, esse ano, que tá a galera pensando com a mente mais normal também, assim. Todo o resto que eu tinha citado, assim, de shows e tudo mais, já estavam meio que superado, porque ano passado eles estavam lidando melhor como que fazer, como que não, quais as questões sanitárias que fariam ou não. Agora, teatro, muitas vezes você tem uma outra proximidade com o público, exposições, tudo mais, assim, que tinha alguma outra dificuldade além, agora, e que também você precisa planejar com uma certa antecedência das coisas e tudo mais. Então agora, esse ano, já provavelmente volta a todo vapor também. Inclusive festivais e premiações e coisas assim que, por exemplo, no Paraná, o troféu Gralha Azul, que é como se fosse assim, um prêmio Shell, Oscar, essas coisas assim que você premia os melhores do ano inteiro ou de um período inteiro, assim. O troféu Gralha Azul no Paraná, por exemplo, aqui no Brasil, ficou parado esse ano e acho que no ano passado também. Então, é uma coisa assim que isso também ajuda a fomentar e a discutir sobre as categorias, sobre como que tá o mercado. A gente percebe se muita gente só da capital que ganhou. Tal. Então é uma coisa que gera uma discussão no meio de falar, poxa, tem que descentralizar mais as produções, tem que ter mais produções circulando no litoral, no interior do estado. E quando alguma produção do interior está concorrendo, é uma coisa de, olha só, então realmente está tendo mercado em tal lugar. E aí você dá uma fomentada mais naquele lugar, você dá uma discussão. O fato de não ter, fica um limbo que ninguém sabe o que está rolando, o que estão conseguindo produzir direito. E também fica uma discussão sobre isso, quando que vai voltar, como que vai fazer, o que precisa para isso.
fica todo um clima de instabilidade, digamos assim. Outra coisa que é muito legal de pensar, que é muito legal não, porque agora começam as coisas legais de pensar sobre a questão do fim da pandemia também, é que se encerrando esse momento de pandemia, muitos produtores, artistas já normalizaram eventos híbridos, por exemplo. Ah, tal coisa vai acontecer presencial, mas vai ter um participante que está lá nos Estados Unidos. Agora não é nem mais por questão de pandemia, nem por questão de doença, às vezes o custo, ou às vezes a agenda da pessoa. Só que como hoje em dia a gente já sabe que dá para lidar melhor com essa coisa híbrida, questões de tecnologia mesmo, já acontece com uma tranquilidade maior de tal palestra vai ser transmitida de tal lugar, mas as outras pessoas, grande parte do público vai ver em tal lugar. Oficinas, cursos, muita gente já está comercializando cursos, palestras e coisas assim por internet, por live, e aí às vezes esse evento ser meio híbrido. Isso já é uma realidade, muita gente já está internalizando isso como normal, o que é muito positivo porque você consegue ter financeiramente isso, uma outra dinâmica e também uma distribuição dessa produção de uma forma muito mais dinâmica. Então, é muito mais interessante, de certa forma, quando você tem todas essas possibilidades funcionando junto. Você pode ter a coisa presencial, pode ter o híbrido e pode ter a distância. Assim como reuniões remotas, reuniões de elenco, reuniões mais técnicas, precisamos só discutir o roteiro. Hoje em dia você pode fazer isso, tá mais normal, assim, né? Assim como já ouvi falar muito sobre pessoas que trabalham com locução e com dublagem, trabalhando em home studio, trabalhando em casa. Então isso é muito mais normalizado hoje em dia e aceito, de certa forma, por produções e por artistas, né, por trabalhadores da área, ok, normal, eu tenho meu home studio, eu vou fazer a locução para você e às vezes é um mercado lá do Pará, mercado lá no Pará ou no Sergipe que está contratando para ser divulgada ali, feita essa locução no mercado. Você pode ter um locutor gravando aqui no sul do Brasil, o cara só manda o áudio para lá, os caras veem, é isso mesmo que a gente queria, beleza, paga por Pix. E pronto, tá realizado a obra inteira ali. O cara precisou emitir uma nota depois, tudo pela internet, e ok. Hoje em dia está muito mais normalizado isso, reuniões de elenco, coisas burocráticas, você consegue, né, tudo por vídeo muitas vezes. Então, tá um tanto mais normalizado, isso é uma coisa que, em certa medida, a pandemia acelerou e que agora a gente já está mais preparado. Até a ideia de drive-thru, que de repente, não para comer, né? Isso talvez já estava de boa. Mas por exemplo, aqui em Curitiba, o Natal, nos eventos de Natal da Prefeitura, teve, além das apresentações normais, assim, digamos que a população ficava lá parado para assistir os atores lá fazerem toda a apresentação de Natal, teve também a situação de os carros vão passar em mais de um parque, inclusive, e os carros passam e tem ali como se fossem estações de presépio, assim, e pessoas com outras imagens, ou Papai Noel, não sei o que, separado em estações, e aí as pessoas vão passando. Isso é uma coisa que começou na pandemia, mas que agora provavelmente seja útil para também distribuir melhor outras formas de apresentações e de entretenimento. De modo geral, o povo já normalizou comprar ingresso online e pessoas usando máscara. São duas coisas que antes era um tanto mais complicado. Hoje em dia, quem nunca comprou nenhum ingresso online ou não teve contato com essa parte assim até hoje, é bem mais difícil. E também a normalização de pessoas usando máscara. Pode ser ainda um momento ou outro constrangedor ou estranho ou diferente, mas é muito mais de boa de você ir assistir um cinema e alguém tá de máscara. Pode ser que a pessoa não esteja confortável de estar num lugar com muitas pessoas, ou a pessoa está com uma imunidade mais baixa, ou a pessoa está doente, a pessoa está gripada e vai usando máscara mesmo. Uma coisa que antigamente a gente só via, sei lá,
noticiário do Japão, mostrando a China, e daí lá a pessoa que estava com gripe, com uma outra coisa assim, usava máscara. E daí a gente achava assim, nossa, que coisa diferente. Hoje em dia já é muito mais normal. E hoje em dia, dependendo da empresa mesmo, é bem mais tranquilo de a empresa determinar que tal período porque está tendo um surto de gripe, agora todo mundo tem que usar máscara. Um último recado que tem muitas coisas que ainda podem acontecer. Uma coisa importante para a gente ter consciência é, outras doenças podem surgir, ou outras doenças que já estão aí podem voltar a ter força nesse momento. E aí a gente precisa também fazer uma coisa que é muito da cultura do Brasil, por exemplo, que talvez em outros países nunca teve isso, mas que no Brasil já estava vindo de uma cultura disso. No século XX aí estava se criando isso e a gente tem que voltar com isso, que é a vacinação, que é uma coisa que no Brasil já era meio cultural. Todo mundo cresceu, pelo menos que tem a minha idade, ou às vezes um pouco mais velha aí, cresceu com a ideia do Zé Gotinha aparecendo na televisão direto. Olá, meu nome é Zé Gotinha. Eu fui criado pelo artista Darlan Rosa. Ou você ir num posto de saúde e tá lá alguém fantasiado de Zé Gotinha, dançando. Sua carteirinha vem para o clube do Zé Gotinha. Coisa aleatória aquilo pensando hoje em dia, mas era uma coisa que realmente facilitava para você tomar uma vacina que era uma gotinha que ia na boca da gente quando era criança. E que todo mundo normalizava. Por quê? Porque todo mundo entendia que o governo estava com cientistas do lado, sabendo o que estava fazendo, dando vacina para que ninguém ficasse doente. Então, é uma coisa que foi criando essa cultura de todo mundo explicar para as crianças que tinha que tomar uma gotinha só, que não fazia mal, e não sei o que, e consequentemente, conforme você ia crescendo, a vacina de uma gotinha ia passando para uma picada, né? Você ia tomando a vacina ali através da seringa, e aí era uma coisa normal, às vezes até na escola, ia lá a galera do posto de saúde e dava vacina pra gente na escola. Então, era uma coisa meio que culturalmente aceita, de boa, e que nos últimos anos, nessa pandemia especificamente, começou a ser botada em dúvida, a aceitar delírios e pensar no bicho-papão, sei lá. Eu acho que é uma coisa que a gente também tem que parar e repensar, analisar com mais calma se isso dentro da nossa cultura já estava forte, se não vale a pena então a gente voltar com isso e se vacinar, incentivar as pessoas a se vacinarem, abraçar o enfermeiro, ter um contato a mais de volta com essa ideia da vacinação, da imunização e de se cuidar também com a nossa saúde em geral. Outro dado sobre a vacina, que no Brasil é de graça, então vale a pena aproveitar também por causa disso, porque em outros países você tem que pagar, né? Vocês têm alguma outra percepção, alguma coisa que mudou, que vocês perceberam, alguma coisa positiva, negativa para colocar? Podem comentar aí, compartilhem com as pessoas. Tem alguém que está precisando saber de alguma informação dessas? Compartilha, já curte o vídeo aí também, se você não curtiu ainda, e se inscreve no canal também. Até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.